Olá pessoal, para abrir o nosso programa Papo Saúde do mês de maio, a gente vai falar sobre maternidade. Um assunto que mesmo que ainda não passou, sabe que é um divisor de águas na vida da mulher. É preciso adaptação durante a gestação e também no pós-parto. E para a gente falar sobre esse assunto, nós convidamos 3 mulheres aqui para falar sobre isso. Primeiro, a doutora Gilca Paiva Costa, ginecologista e obstetra. Seja bem-vinda ao Papo Saúde, doutora. Também a nutricionista Paula Bacalhau aqui conosco, seja bem-vinda. E também a mamãe do ano, jornalista, apresentadora e cliente da Unimed João Pessoa, Fernanda Albuquerque. Seja bem-vinda, Fernandinha. Obrigada, Amanda. Doutora, para começar o nosso papo, vamos falar sobre a saúde da mãe e do bebê. Qual a importância de cuidar não só da mãe, mas também do bebê? Bom, cuidar para prevenir os agravos, né? Os problemas de saúde que podem acontecer nesse momento. Desde a gestação, né, onde o bebê está sendo formado, até o pós-parto, os primeiros dias do bebê, né, que são os mais, assim, que requerem mais cuidado. Então, estar atenta aos cuidados que têm que ser dados nesse período. No primeiro momento, desde que a gente descobre a gestação, já existe uma variação hormonal enorme, que muitas vezes as mulheres são até julgadas pela sociedade, às vezes o homem não compreende, só quem passa por isso entende, doutora. Existe, de verdade, essa parte mais sensível da mulher durante a gestação e também durante o pós-parto? Com certeza. A gente estava falando agora, é uma revolução hormonal, né? E assim, é muita mudança corporal, né? Mudança de como vai ser minha vida, como eu vou ser como mãe, como eu vou ser como mulher. Será que eu volto a ser aquela mulher interessante, não é? Então é muita coisa e num pouco tempo. Então é uma revolução mesmo. Então, para estabilizar emocionalmente isso é muito difícil. Então, quando a gente fala em estabilizar a emoção, geralmente você como obstetra, né, como também ginecologista, quando uma gestante chega ao teu consultório, você tenta fazer também essa conversa com o parceiro para que ele também se envolva nesse processo e ajude a gestante? É muito importante, né? Atenção, quem está ao redor da grávida, né? O apoio familiar, o apoio das pessoas mais próximas e mais importantes para ela é muito importante, é fundamental para dar essa equilibrada, né? Para dar esse apoio. Então, o acolhimento a toda essa incerteza, a essa instabilidade é fundamental. E aí, além da variação hormonal, a gente tem outros problemas também. E aí vem os enjoos, as azias. Paula, fala pra gente, existe algum alimento que ajude nessa questão do enjoo e por que geralmente é mais comum no primeiro trimestre? Normalmente essas alterações hormonais, que são várias, que acontecem justamente no início dessa gestação, ao longo de toda a gestação, mas nesse início é um impacto maior, então pode causar diversas situações. E a questão dos desconfortos gástricos, os enjoos, eles podem ser minimizados com alimentos secos, porque os alimentos que contêm muita água, eles facilitam esse processo de enjoo, e também frutas cítricas, porque são ricas em vitamina C e também minimizam esses sintomas. Só que as frutas cítricas são ricas em água, e uma boa dica é consumir essas frutas congeladas, tipo abacaxi da safra, que é bem docinho, dá pra gente fatiar e congelar. E quando a gente consome é como um picolé, literalmente mais saudável, porque ele vai estar in natura, com um pouco teor de água, porque vai estar congelado, e aí alivia esses sintomas, sim, dos enjoos. A gente fala também em relação a certos alimentos que não são indicados e que podem até trazer um certo tipo de prejuízo para a gestação. Que alimentos são esses? Geralmente se fala em sushi, isso é verdade, é mito? Alimentos crus devem ser evitados fora de casa. Os alimentos crus de origem animal, os sushis e carne mal passada, frango mal passado, não são indicados por risco de contaminação por diversos micro-organismos, vírus, fungos, protozoários, bactérias. E em relação a frutas e verduras, o ideal é que a gente consuma eles sanitizados, lavados e sanitizados com hipoclorito de sódio para não ter contaminação com vários micro-organismos, os mais comuns protozoários, a toxoplasmose, que é tão falada. Vamos agora para a prática, né? Fernandinha, está grávida de Lavínia. Fernandinha, fala pra gente, há quantas semanas? 24 semanas, 6 meses. E como é que tá sendo? Você tá aí nas 24 semanas, já passou por esse processo do primeiro trimestre, a questão realmente ficou mais sensível? Teve isso? Teve azia? Como é que foi? Conta pra gente a experiência. Gente, olha, o primeiro trimestre eu fiquei esperando muito os famosos enjoos. Como eu trabalho madrugada, eu disse, como vai ser eu enjoada na madrugada para trabalhar? Fui uma sortuda, não senti absolutamente enjoo de nada, não tive nenhum desconforto, só azia eu vim sentir recentemente e eu identifiquei qual era o alimento que me trouxe azia. Qual era? Eu comi comida de milho.
E aí eu não sei o motivo, doutora Paula, mas comi pamonha e eu senti aquele desconforto, aquela acidez na minha região gástrica. Então eu já identifiquei que comida de milho para mim não é uma boa. Mas está sendo super tranquilo, eu acho que me considero uma grávida super sortuda, se for questão de sorte, porque não enfrentei nenhum tipo de enjoo, nenhum desconforto. Eu não tive... Quer dizer, teve um desconforto que eu não sei se outras grávidas passaram, mas gases. Gente, pelo amor de Deus, o que acontece com grávida, doutora Gilca? Que parece que triplicou os gases, então eu tinha um código de conduta assim com o meu marido, né? A gente tinha um código de ética, ninguém soltava pão na frente de ninguém, era aquela coisa, né? Todo mundo fazia o código certinho. Mas durante a gestação foi liberado? Não, colega, foi tudo pro pulso, porque... E ele teve que entender, e ele tá lendo o livro, que eu acho que a leitura e a informação ajuda muito, e a informação de qualidade, né? Nem tudo que a gente lê na internet é de qualidade, então os telespectadores aqui do Papo Saúde têm a satisfação, a alegria de ter um programa com conteúdo bacana, verídico, para se informar. Então ele foi ler de verdade através de um livro e viu que era uma produção realmente gástrica, da doutora Gilca, que não era nada porque eu tinha liberado o código de ética, de conduta dentre nós, não. Então foi a única dificuldade assim, que eu estranhei mais, fora a sensibilidade hormonal, que aí não tem jeito. Doutora, Fernandinha deu sorte, mas muitas mulheres sofrem muito com essa questão do enjoo, e algumas precisam até uma intervenção médica, né? Por que é tão importante nesse momento se ver realmente que a mulher não está conseguindo se alimentar bem, está se sentindo desconfortável com a situação, procurar um médico? Olha, as alterações hormonais, elas favorecem, para deixar o útero relaxado e esse útero não expulsar esse corpo estranho que é o bebê, o hormônio, a progesterona, ela deixa toda a musculatura lisa mais relaxada. E o intestino, o estômago, as vias urinárias é feito por musculatura lisa. Então tudo fica mais lento. E ao ficar mais lento, aí prolifera mais gases, tem mais refluxo. E se a mulher já tem um precedente, né, de que ela tem refluxo, isso vai piorar com a gravidez. E a gente vê também que tem essa alteração emocional, ela também interfere nisso. A mulher valoriza mais. Como o Fernando está dizendo, por você ser muito ativa, talvez você tirou um pouco o foco disso e não dava muita atenção a essas pequenas alterações. É claro que tem pessoas que vão ter em maior intensidade, né? Mas a gente vê assim, quando a gravidez é super valorizada, ou ela é o contrário, ela é indesejada, essa que a gente chama de emese, hiperemese, é exatamente o exagero. A emese gravida, essa náuseazinha, é normal. Mas a hiperemese, que é o exagero, aí ela realmente já é patológico, precisa ser medicado. Mulheres ficam até desidratadas de vômitos de repetição. E a desidratação também dá mais vômito, então fica um ciclo vicioso. E aí é fundamental realmente ter consciência disso, o apoio do obstetra, não é, para essa situação, para não chegar a uma desidratação, o apoio do nutricionista, porque como a doutora Paula falou, tem outros cuidados, alimentos que você tem que direcionar. Eu acho que o que a Fernanda falou aí não é só o milho, eu acho que o coco que foi também usado nessa pamonha. O culpado foi o coco também. Por conta da gordura, não é? Por conta da gordura, então alimentos gordurosos que demoram mais a digestão vão dar mais refluxo e vão dar mais vômito, náusea, né? Então a mulher precisa se conhecer e ver o seu limite e ter esse apoio. E muitas vezes é preciso realmente medicar. Agora sim, eu vou comer a minha pamonha para depois tomar um remedinho? Essa não é a opção. Você percebeu o que é isso, então você já evita. Porque esse momento você está mais sensível. Depois você come sua pamonha e não vai ter tanto efeito, né? Então precisa realmente de uma educação, de um conhecimento, saber o seu limite. E aí mesmo você fazendo isso, ainda tendo esses sintomas, essa hiperemese, você precisa ser medicada, né? Doutora, e quando a gente volta a falar nessa questão da variação hormonal, muitas vezes interfere também nas relações sexuais da gestante com o parceiro. Nesses casos é indicado, e até o final da gestação, algumas mulheres dizem assim, não vou continuar com a minha vida sexualmente ativa nesse final, que pode ser prejudicial para a gestação. É mito isso, é? É mito, sim. Fala pra gente a importância dessa questão. É o que a gente fala de gravidez de risco habitual, né? Porque não existe, a gente está sempre em risco, né? Então, uma gravidez que está tudo normal, vida sexual normal,
né? Porque, veja bem, ela engravidou assim, né? Ela veio descobrir a gravidez, ela já existia e ela estava tendo a vida sexual dela. Então, não há nenhuma contraindicação para que se mantenha a atividade sexual. É bom para o casal, né? E é claro que se houver alguma anormalidade, saiu do risco habitual para o alto risco, e aí a gente suspende, além da relação sexual, tem outras questões. Mas uma grávida saudável, vida sexual normal. O que acontece, e às vezes perguntam, mas a minha libido mudou. Algumas mulheres mudam para mais, outras mudam para menos. E aí tem muito da autoimagem. Se você está se sentindo linda e gostosa, você quer transar. Então, você vai pro sexo numa boa. Mas dizem que no final já da gestação é bom para quem quer ter um parto normal. É verdade, é mito? Dizem que fazer a questão da relação sexual já no finalzinho da gestação, para a mulher que quer ter um parto normal, isso pode acelerar o processo do parto. É verdade isso? Olha, vai acontecer o parto, independentemente de ter ou não a vida sexual, a relação sexual, né? Mas a gente, por exemplo, quem está com ameaça de parto prematuro, a gente suspende, né? Orienta que não tenha relação, porque o orgasmo, ele cursa com contrações uterinas, que não são contrações para um trabalho de parto. Mas se você está em iminência disso, pode estimular. O sêmen, o ejaculado, ele tem prostaglandinas que também estimulam, né, a contração, então é um estimulante sim. Amanda, sobre esse tema aí, eu passei por uma situação assim, quando eu estava com 4 meses, na minha ultrassom deu que a minha placenta estava um pouco baixa, não estava muito, mas estava um pouco baixa, e a recomendação foi que eu evitasse atividade sexual. Então assim, aí esperei a próxima ultra para ver que estava tudo bem, então assim, varia muito de mês para mês, né, doutora Gilca, né? Nos 3 primeiros meses eu não enjoei, mas Paula, eu senti à tarde eu senti uma sensação de empachamento, não era um enjoo, mas era um empachamento. Então a gente diz assim, uma gravidez inteira saudável vai mudando, de mês para mês, uma coisa ou outra. Por isso que é interessante a mulher se conhecer e se conhecendo durante o corpo, e como a gente falou aqui antes de começar as gravações, mesmo durante o pós-parto, a mulher vai se conhecendo, vai conhecendo seus limites. Paula, Fernandinha estava dizendo aqui, eu sentei com meu esposo, a gente lê muito, a gente vê sobre isso. Hoje a gente nota que as mães têm tido mais interesse nisso, né? E a alimentação, quando a gente fala de uma boa alimentação para a gestante, a gente também fala de uma boa alimentação para o bebê? É isso mesmo? Ele recebe todos os nutrientes? Com certeza. O que mais influencia, o que mais causa impacto para o bebê não é a quantidade do que se consome, mas sim a qualidade do que se consome. Então, são várias dicas que a gente dá para a gestante. Na verdade, não necessariamente para a mulher, mas para uma família como um todo. A alimentação saudável. Para a gestante em si, a gente foca nos alimentos com qualidade e quantidade controlada de carboidratos, diante da possibilidade de, na gestação, desenvolver uma diabetes gestacional. A gente fala sobre os cuidados do consumo de sal, porque o excesso de sódio pode levar a hipertensão, má circulação, edemas, a retenção de líquido, pode até levar a uma síndrome hipertensiva da gestação. O consumo de água, que a doutora Gilca falou, é extremamente importante e é de acordo com cada pessoa. O consumo de água, que é baseado no seu peso. Então, o consumo de água é fundamental e, assim, principalmente para evitar riscos de desenvolvimento de infecção urinária e outras situações. Até hemorroides também, não é? Porque como eu quero parto normal, aí eu fico lendo sobre tudo sobre parto normal. E aí eu vi que uma das impossibilidades é a questão da hemorroide, né, doutora Gilca? Então, a água também ajuda nisso, então a gente fica enlouquecida tomando água. Eu acho que é um universo de muita informação, de muita mudança, né, Paula? E para facilitar também o trânsito intestinal, é fundamental que se consuma fibras. A gente tinha conversado antes sobre ter o cuidado de não consumir os vegetais crus fora de casa, por conta que a gente não tem esse também cuidado. No Instagram que tem esse cuidado. Isso. Eu não consumo. Tem que sanitizar. Eu fiz isso tudo, gente, eu aprendi no curso. Eu quero que você fale um pouquinho dessa experiência, como é que foi o curso aqui deixa de eu Mães contar para aqui para Mais você, Bebê usuária da Unimed, João Pessoa. Faça esse curso. Mudou literalmente a minha vida, porque a gente fica muito voltada para questões de internet. Aí você vai para o curso, aí você aprende lá, porque são determinadas, tem todos os assuntos. Na oficina, por exemplo, no dia da aula da Paula, que foi justamente sobre uma delas, como cuidar, sanitizar, a questão da alimentação,
Eu aprendi que uma coisa é você lavar o alimento, higienizar, outra coisa é sanitizar, que são coisas completamente distintas. Aí a gente começa a pensar, não vou consumir a folha daquele restaurante, por mais maravilhoso que ele seja, porque eu não sei se foi sanitizado, que são coisas diferentes, porque você higieniza, não mata, você sanitiza e você, né? Então tudo isso são as informações que a gente aprende no curso que realmente transforma você, transforma a sua cabeça e a sua casa. Porque na minha casa, até a minha secretária de casa, Damiana, hoje já consegue ter um olhar diferenciado. Então ela diz, olha, eu já guardei, já sanitizei as folhas, eu tô guardando no potinho. A família inteira entra no clima. Entra. E eu acho que contagia todo mundo. Eu acho que o bacana da gestação é isso. É uma gestação que não é só porque a gente tá carregando um bebê aqui no ventre, mas tá todo mundo, de alguma forma, carregando essa responsabilidade. É um olhar de saúde para toda a família. Exatamente. Eu acho que isso faz a diferença. Fernandinha, eu já soube que aqui no grupo da Unimed, né, que se preocupa com as mães e os bebês, também trata da questão do parto em si. Sim. E eu já sei que você já quer um parto normal. Como é que está sendo a preparação para isso? Tem feito alguns exercícios físicos? Tenho. Eu acho que tudo que a gente busca fazer em prol desse caminho, porque eu também aprendi no curso que uma coisa é o desejo. Né? E a gente tem que estar preparada, né, doutora Gilca, para sonhar com um parto normal e de repente não acontecer. Foi o que aconteceu comigo, eu chorei bastante quando eu descobri. Não é? Por isso que é importante todo esse trabalho, né? Isso, as informações. Então no curso eu aprendi muito isso. É um desejo. Se vai realmente se concretizar, eu não sei. Então eu tenho que estar pronta com as informações corretas, preparando exercício físico, teve orientação de pilates, né, pra gente melhorar a flexibilidade. E aí a Unimed tem uma aceitação muito grande para as doulas, então isso é uma coisa bacana. Então assim, é informação que é um instrumento de transformação mesmo e faz com que a gente esteja pronta para um parto normal. Caso até lá eu tô com 6 meses, a gente ainda não sabe, né? Daqui para lá pode aparecer alguma complicação que me impeça de ter o parto normal. E não se sentir frustrada por conta disso, que não vai ajudar ninguém, muito menos Lavínia, né? E todos os desejos devidamente alinhados com o médico, para que esse médico oriente se de fato está se caminhando para que o desejo seja concretizado. Por exemplo, se a minha o mais placenta... importante é manter a segurança. Exatamente. Doutora Gilca, se a minha placenta continuasse baixa, eu não poderia ter normal, tô certa? Não, porque aí ela ia descolar antes do bebê passar. E aí ia ter um sangramento, risco para você, risco para o bebê. Mas felizmente, isso são exceções, né? A maioria vai dar certo. Doutora, fala pra gente, aproveitando que a gente tá falando sobre isso, os tipos de parto, quando é que eles são indicados? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Olha só, é uma coisa que a gente chama fisiológica. O corpo da mulher está preparado para um parto normal, não é? E a maioria vai ter um parto normal. Algumas exceções acontecem e a medicina, a sociedade evoluiu para isso, né? Quantas mulheres morriam de parto na época das nossas avós, né? Eu lembro quando eu era criança, uma tia minha chorando de morrer porque estava grávida com medo de morrer, né? E, claro, hoje ainda existe, né? Mas a gente tem os casos pontuais que estão relacionados a isso. Mas então, quando a gente vê que tem risco esse parto, né? Aí nós temos as intervenções, né? Que cada vez mais isso está esclarecido. As intervenções, elas têm suas indicações. Eu acho que o ser humano, quem trabalha com o ser humano, não pode dizer nem nunca, nem sempre. Porque se você fizer isso, você vai falhar. Então, nunca fazer uma cesariana, nunca, né, fazer um procedimento, você vai errar uma hora, porque isso existe como recurso. Então, assim, o parto normal é o ideal, né? Quando está tudo bem. E o médico está ali do lado apenas para identificar se deixou de ser normal. E a gente oferecer as intervenções que forem necessárias. Volto a dizer, na maioria das vezes, não vai ter necessidade de intervenção nenhuma. Então, Fernandinha, na sua né, preocupação, e isso é muito válido, é muito importante a grávida ter essa consciência. Eu tenho uma maior chance de ter meu parto normal e eu quero isso. Então, esse é outro ponto, é querer. Porque o parto é da grávida. Todo mundo tem que entender isso. Porque meu marido queria tanto um parto normal, mas doutora, eu não quero não. Eu não topo. Porque o trabalho de parto é uma coisa desgastante, é lindo.
mas a mulher precisa estar muito envolvida com esse processo. Ela precisa entender que ela pode, ela consegue, isso vai dar certo. E é fantástico o trabalho das doulas, porque elas estão do lado e dizendo, você consegue. É a mãe de antigamente. Só que a mãe de hoje, ela foi da cesariana. Então ela vai dizer, ai, minha filha está sofrendo. Ai, minha filha, por que você não faz uma cesariana? Né? Então a doula vem com essa proposta da mãe, que diz, você pode, você consegue. Né? Quando eu estou assistindo o parto, eu sempre digo, eu estou aqui para dizer a você que está tudo bem. Né? Tá? Aqui a gente vai... Quando é que vai nascer? Não tem hora. Isso é uma coisa, eu digo que o nascimento, ele transcende essa dimensão que a gente está aqui. Então, né? Quando a gente fala de doula, a gente tem em mente principalmente essa questão de que há um movimento hoje em dia muito forte de querer, como primeiro plano, parto normal. Por que o parto normal deve ser o primeiro pensamento da mulher? Porque está dentro da fisiologia, né? Então, a recuperação é mais rápida, a integração entre a mãe e o bebê nasce, já vem para o peito dela, não é? Imagina o bebê estar ali 9 meses, com aquele calor, com tudo, ele é uma parte da mulher, né? De repente ele é tirado. Então, num parto normal, esse rompimento não existe. Né? Na cesariana, até por cuidados de contaminação, a gente tem que realmente ter essa proteção. Né? A gente hoje já mudou muito, a humanização na cesariana já é uma realidade, a mãe já vê o filho nascendo, né? Mas infelizmente... É que você pede agora para ti. Gente, olha, eu tô falando, quando eu fico parecendo que eu tô propaganda do curso das meninas lá, mas é porque eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que tem um plano de parto que você pode dizer, se você quer a temperatura do ar-condicionado, se você quer música, se for cesariana, na hora que for tirar o bebê, se você quer que baixe. Qual é o nome daquele paninho, doutora? Os campos cirúrgicos. Os campos, pronto. Baixa o campo pra você ver tirando o seu bebê. Então, assim, era meio que no passado a gente achasse que a cesárea era uma coisa mecânica, não é? E que o normal é que era, o lindo. Não é, gente, são as indicações. E que hoje em dia, quando se fala em parto humanizado, que a gente levava muito em consideração a questão do parto normal, o parto cesáreo também pode ser humanizado. Com certeza. Tem música. A humanização justamente é reduzir os riscos que poderiam ser causados ao bebê ou à mãe. Então, a humanização, de fato, é isso. Desde que você tenha um bom diálogo com o seu obstetra, você pode planejar. Se vocês tiverem uma boa abertura, um bom diálogo, tudo isso pode ser devidamente planejado, né? E o parto cesáreo, para aquelas mulheres que têm medo de fazer o parto normal, o parto natural, ele pode ser, sim, humanizado. E tudo depende desse relacionamento, desse diálogo com o médico e o seu cliente. E após a gestação, novas preocupações surgem. Vem a amamentação, vem cólica no bebê, noites mal dormidas. Paula, é verdade que alguns alimentos facilitam essa cólica no bebê? Em primeiro lugar, é importante a gente saber que todo e qualquer bebezinho ele pode ter cólica. É normal que aconteça. Alguns vão acontecer em menor intensidade, em alguns com maior intensidade, mas sempre vão ter cólica. E assim, a alimentação da mulher sim pode influenciar. O consumo de alimentos ricos em enxofre, os que causam flatulência, gases, se eles forem consumidos crus, eles sim podem passar substâncias através do leite materno e causar esse desconforto no bebezinho, sim, a produção de gases. E também alimentos ricos em cafeína, o café, as catequinas, os chás, o cacau nos chocolates, eles também podem trazer um desconforto. Agora, nem todo mundo vai sentir, nem todo bebezinho vai sentir esse desconforto. Tem mulheres que tomam café e o bebezinho não tem nenhum problema. Tem mulheres que não fazem restrição de diversos tipos de alimentos e a criança continua tendo cólicas. E lá no curso Mãe Bebê também a gente fala, além da questão da alimentação, a gente oferece oficinas de Chantala, que são as massagens terapêuticas que são feitas nos bebezinhos, na intenção de aliviar. Além das massagens, pode ser feitos vários banhos terapêuticos, como por exemplo o ofurô, a água quente, remetendo ao calorzinho que tinha lá no útero do bebê, acalma
no útero da mãe, acalma o bebezinho, relaxa ele, e essas massagens junto com os banhos terapêuticos aliviam muito as cólicas. Paulo, como é que tem sido essa experiência no grupo Mãe Bebê daqui da Unimed de João Pessoa, de tirar dúvidas de mães que muitas vezes chegam aqui cheias de dúvidas, aflitas, né, por informação? Como é que tem sido esse compartilhamento de informações, de conhecimento? Tudo que é novo gera ansiedade, né? Traz inseguranças, né? O medo do novo, do que vai vir. A nossa equipe conta também com um profissional de psicologia e a gente aborda muito esses fatores da ansiedade desde a concepção até o pós-parto, a amamentação. Então, sempre orientamos que sejam procurados conhecimentos de fontes seguras, como Fernandinha já comentou, para que esse conhecimento e que haja também o diálogo na família, para que esse conhecimento seja compartilhado e a gente tenha essa rede de apoio no pós-parto para essa mulher. E o trabalho que a gente exerce lá é muito gratificante para nós. Não é apenas um trabalho, é um prazer, uma satisfação a gente ter o retorno das mulheres com os seus bebezinhos, nos contando de tudo que passaram. Temos a sala de apoio à amamentação para aquelas pessoas que têm dificuldade e desejam amamentar, mas de repente apresentam alguma dificuldade porque a amamentação não é fácil, né? E depois que essa amamentação está consolidada, sim, tudo flui. Mas nessa fase inicial, que é difícil, a gente também tem esse apoio às gestantes, no caso as lactantes, né? E assim, é uma satisfação enorme, porque graças a Deus a gente consegue ver os frutos. A gente fala aqui do grupo Mãe, Bebê, mas é importante lembrar também que os parceiros também são acolhidos nesse momento. Fernandinha, teu parceiro, como é que tem sido aí? Ele tem se envolvido no processo? Ele foi para as aulas, ele, né, Paula? Paula morria de rir com ele porque ele se envolve. Como eu fui tentante, né? Só sabe o que é desejar um filho e não conseguir, a mulher que passou por isso. Então a gente tentou por praticamente um ano. Foram 11 meses, literalmente, de tentativas e de frustrações mês a mês com aquele positivo que não vinha. Então, quando o meu positivo veio no dia 31 de dezembro, no último dia do ano, assim, então foi aquela explosão de alegria, aquele transbordamento de amor. Então ele se envolveu demais com tudo. Nem sempre ele conseguia estar, eu fazia o curso à noite, porque também é bacana dizer isso, que tem outros horários do curso. Eu fazia à noite. E às vezes não coincidia com o horário dele sair do trabalho, mas às vezes que ele pôde, ele esteve presente. A oficina de Chantal, ele aprendeu a fazer, porque a gente já tem os acordos, que eu acho que é muito bacana a gente falar sobre isso. Os acordos de quem vai fazer o quê durante a gestação. Olha, eu vou dar de mamar, você vai pôr para arrotar na madrugada. Dividir, né? Dividir essa rotina, porque é muito... Compartilhar isso. Então ele aprendeu, eu na oficina de Chantal, fazendo um bebezinho e ele outro fazendo, aprendendo os movimentos, porque aí na cólica ele vai fazer. Então eu acho que a gente consegue compartilhar essa responsabilidade e esse amor. Então eu acho que Eduardo se saiu super bem. Pelo que ele está buscando informação, vai ser um bom pai. Vamos ver na prática. Vamos acompanhar. Fernandinha, a gente estava falando antes de começar a gravação aqui dessa questão de como passa rápido a gestação. E aí, doutora Gica, vamos falar. São 9 meses que a gente acha que é uma eternidade, mas para a mãe passa muito rápido. Para finalizar aqui nosso papo, manda a tua mensagem para as mães de plantão, as mamães tentantes, né, as mamães do pós-parto, esse momento assim, de aproveitar cada segundo, de se conhecer, de respeitar o seu limite, que também é importante. Pois é. Então, estar grávida, né, é um momento muito especial e você precisa entender isso e curtir, porque vai passar rápido mesmo, né? Então, é natural do ser humano essa ansiedade. Como vai ser o parto? Depois, será que eu dou conta? Se preocupam hoje. Às vezes eu digo muito isso. Para e curte o movimento do bebê. Vai dar tanta saudade disso, né? Então o bebê mexendo dentro de você, você vendo seu corpo mudando. Curta cada momento da sua gravidez. E olhe, sinta-se linda. Porque é uma coisa divina você estar grávida. Como Fernandinha disse, né? Como é difícil. Quantas pessoas estão tentando, né? Ai, mas eu tô gordinha. Mas eu tô cheia de celulite. Você está linda para a grávida. Né? Porque você está grávida, você tem uma vida aí dentro e seja feliz com isso, né? Vá administrando e vá cuidando, né? Sem os excessos. E lembre, quando você tiver seu bebê, eu sempre digo isso ao casal, os primeiros 15 dias são os dias mais difíceis da maternidade e da paternidade. Quando eu vou dar alta hospitalar, eu digo assim, o bebê eu sei que sobrevive, agora vocês eu não tenho muita certeza, né?
Por quê? Porque sua vida vai virar 360 graus. Ótimo que tem esses cursos que preparam, mas quando a gente vem para a prática, né, você não dorme uma noite, você não dorme a segunda, você não dorme a terceira, quando está na quarta você está querendo correr e o menino chorando. Né? E então, depois de 15 dias, as coisas estabilizam. Os primeiros 15 dias você também vai se cobrar. Eu tive 2 filhos, então eu estou falando como mãe também. Você olha e diz, meu Deus, toda inchada, o peito ferido, né? O menino chorando, noites mal dormidas, a barriga está tão feia. Mesmo na cesariana sua barriga fica inchada, você acha a cirurgia enorme, né? Num parto normal, você acha tudo mole, né? A barriga fica sobrando pele. Então, você, meu Deus, o que é isso? Foi que eu fiz da minha vida. Né? Isso são realmente os primeiros 15 dias. O peito dói, o menino chora. Então, assim, depois de 15 dias, você se adapta a isso. Quando alguém te diz isso, eu lembro que tem paciente que diz assim, Gilca, já fazia 13. Eu digo, não, mas ainda falta 2, né? Dos 15 que ela me disse. E é verdade. Depois de 15 dias, você está adaptado. Então, curta esse momento, porque ele é único. Mesmo que você tenha 10 filhos, cada gestação, cada parto, cada filho é único. Né? Então, curta, porque a vida é essa, não tem como voltar, né? Doutora Gilca Paiva, Paula Bacalhau, Fernandinha Albuquerque, muitíssimo obrigado por participarem do nosso programa, desse Papo Saúde, falando sobre maternidade. A gente fica por aqui, mas a gente volta, falando sobre outros temas. Quer dar sua dica? Vai lá na nossa página Unimed João Pessoa no Facebook. Até a próxima!